Rapaziada, é clássico dos milhões e Vasco fica no empate com o Flamengo, né? 1 a 1. Que jogo, meu amigo. Torcedor vascaíno aí, que não sofrendo o jogo, tá de sacanagem, né? Então, bora falar dessa partida. Tava um tempinho sem trazer vídeo longo, mas bora voltar logo num clássico, ainda que o Vasco consegue um bom resultado, tendo em vista o que foi a partida e tudo mais. Então, bora, né? A equipe do Vasco vinha com algumas mudanças para essa partida, não podia contar com o Lucas Freitas na defesa, e veio assim: Léo Jardim no gol, Paulo Henrique de um lado, Puma jogando na lateral esquerda porque o Piton está machucado, e a dupla de zaga pela primeira vez jogando junto essa dupla, né? Carlos Cuesta e Robert Renan, que acabou saindo machucado posteriormente, que a gente vai falar mais pra frente. A dupla de meio de campo era o Hugo Moura, voltando a atuar como meio de campo depois de várias partidas como zagueiro, ao lado do volante Barros, que pra mim fez mais uma boa partida hoje. E o restante do time era Coutinho de meia, Ryan de um lado, que fez uma excelente partida, Nuno do outro, e Verratti centralizado, essa é a equipe do Vasco, né? Que foi enfrentar um Flamengo que não era o Flamengo com Arrascaeta, Pedro e Samuel Lino, essa galera tava no banco, mas tinha Carrascal, tinha outros craques da equipe do Flamengo, que mesmo assim era bem superior à equipe do Vasco, né? Era Carrascal, Plata, Cebolinha, Bruno Henrique, galera boa, né? E que deu trabalho pro Vasco no início do jogo, porque o Flamengo começa melhor do que a equipe do Vasco, e depois de algumas boas oportunidades, começa colocando uma bola no travessão, agora eu não vou me lembrar quem, acho que é o Cebolinha, a bola baixa no travessão, segue a jogada, tem um cruzamento na área, o Bruno Henrique cabeceia, o Léo Jardim defende, só que no rebote aos 11 minutos, Carrascal faz seu primeiro gol com a camisa do Flamengo, logo no rebote, que não tinha muito o que o Léo Jardim fazer, a zaga dormiu, e 1 a 0 para o Flamengo logo ali no início. O Flamengo estava melhor nesse início, né? Já deu todas as suas finalizações nesse ataque, tinha mais a posse da bola, né? Tanto que no lance do gol, o Flamengo teve 1 minuto de posse de bola e tudo mais. Então era um controle do Flamengo nesses primeiros 20 a 25 minutos, né? Que contou ali o gol e tudo mais. E o Vasco conseguindo ali alguns escanteios, e foi por aí que o Vasco fez o gol de empate, né? Um escanteio cobrado pelo Coutinho, a bola chega no segundo pau pro Ryan, que cabeceia o goleiro Rossi. Pensou em sair para dar um soco na bola, mas já estava muito longe, aí nisso ele ficou na metade do caminho, a cabeçada do Ryan encobre o goleiro uruguaio, na verdade argentino, né? Para fazer o 1 a 1 e o Vasco logo empata, né? Depois do Vasco tem mais duas finalizações ali para fora e tudo mais. Na verdade tem uma cabeçada também do Pumita, que o goleiro Rossi defende após a bola bater também na trave. Então ficou equilibrado, né? O Flamengo dominou mais no início, depois do gol o Vasco deu uma melhorada, e o primeiro tempo terminou assim, no 1 a 1, né? Com o Robert Renan saindo machucado depois de um encontrão de cabeça com o próprio jogador do Vasco. Ele tava com os supercílios sangrando e tudo mais. O jogador queria seguir, os jogadores do Vasco até pediram para ele mesmo seguir na partida, mas a equipe médica do Vasco não permitiu, né? Afirmou várias vezes que não dava para ele seguir na partida, e por isso até o Vasco acabou substituindo o Robert Renan para entrar o Lucas Oliveira, que para mim fez uma partida ok até, né? Substituiu bem o zagueiro Robert Renan, que vinha fazendo uma boa atuação. Vamos ver se não é nada sério, né? Para o segundo tempo, o Vasco volta com uma única mexida, né, que é a entrada do Andrés Gomes, porque o Nuno sentiu o tornozelo no primeiro tempo, mas conseguiu aguentar para o Vasco, né, não gastar parada e sim já gastar do próprio intervalo. Então essa é a única mudança para o Vasco no segundo tempo, e o Flamengo, no decorrer da segunda etapa, já começa a colocar seus principais jogadores, né? Já coloca o Samuel Lino, coloca o Vinha, mais tarde também coloca Arrascaeta e Pedro, e o Flamengo começa a melhorar com isso. Léo Jardim já começa a ter que aparecer, e o Flamengo começa a pressionar o Vasco. Aí o Flamengo de fato tomou conta do jogo. O Vasco mal conseguia sair num escape de velocidade. De vez em quando o Andrés Gomes conseguia um salseiro, mas fora isso, muito pouco que o Vasco cria, né? Faz algumas outras alterações. O Barros está lesionado, e o Flamengo pressionando, né? O Léo Jardim teve que fazer uma defesa milagrosa em cima da linha ali, não sei nem como, né? Que o Lucas Oliveira vai tirar, bate o Andrés Gomes, a bola fica em cima da linha, o Léo Jardim defende, o Flamengo chutando bola pra fora, o Pedro tendo uma grande oportunidade dentro da área, que ele manda pra fora, uma bola do Saúl no travessão, depois de uma saída ali errada do Léo Jardim, e o Vasco não conseguindo jogar. Vasco muito pressionado pelo Flamengo, muito pressionado e tudo mais, né? E no meio desse segundo tempo todo, o Ryan leva um cartão, ele que estava jogando muito bem, inclusive isso não anula a partida dele, e o que vai anular é que ele não vai ficar fora do próximo jogo, né? Vasco um jogo muito importante contra o Bahia no meio de semana, e o Ryan não vai estar nele, porque o Ryan tinha 2 cartões amarelos, acabou tomando o terceiro hoje e está suspenso por acúmulo de cartão, né? Seguindo, o Vasco, ele demora a mexer, na minha opinião, né? O Diniz demora a fazer suas alterações, né? Primeiro ele só tinha realmente tirado o Robert Renan por lesão, e também o Nuno Moreira também por lesão, aí mais pro final do jogo, que aí sim ele mexe, e a equipe do Vasco aí sim começa de fato a jogar, né? Quando basicamente entra ele, né? Duas substituições do Vasco que para mim mudaram a dinâmica do jogo, que foi o David e o Matheus França. O Matheus França entrou no lugar do Coutinho,
e o David entra no lugar do Verratti, né? Tava nítido que esse final de jogo do Vasco não era pro Verratti, porque o Vasco não conseguia ter a bola, então não conseguia ter muita jogada de cruzamento. O Vasco precisava de velocidade, o Verratti já estava cansado, o Coutinho também estava cansado. Então eram dois jogadores que não agregavam fisicamente pro momento do Vasco, e também o Vasco precisava o quê? Pegar a bola e tentar sair no contra-ataque. O Ryan estava aguentando fazer isso ainda, então ele vai lá e coloca o David para dar essa dinâmica também. O David para mim entrou bem. E o Matheus França, que entrou mal, na minha opinião, não conseguiu fazer muita coisa, né? Teve um escanteio que ele bateu vergonhosamente horrível, né? Que ele nem bateu o escanteio, basicamente ele deu a bola pro Flamengo. Mas voltando, o Vasco consegue ganhar um pouco mais de dinâmica com isso e consegue minar um pouco esse rolo compressor que o Flamengo estava dando em cima do Vasco, conseguindo algumas escapadas ali, uma finalização aqui, uma finalização a colar, nada de muito grandioso, mas era basicamente o quê? O Vasco estava no ataque e automaticamente se o Vasco está no ataque, o Flamengo não está no ataque, né? Então a ideia do Vasco era essa, vamos ficar aqui no ataque, porque se a gente está atacando, o Flamengo também não vai estar atacando, né? E o Vasco fica nesse aí até o final e consegue um empate, né? Você olha por esse cenário, é um bom resultado, porque o Vasco joga ali, né, contra o Flamengo, que é a atual líder do campeonato, precisando ali e tudo mais. É entendível que o Flamengo começa com o time reserva e o Vasco até consegue equiparar um pouco nesse nível. Mas quando o Flamengo coloca suas peças principais, Arrascaeta, Pedro, Samuel Lino, Vinha, e também o próprio time do Flamengo que já estava jogando, que é muito bom, pô, não tem jeito. O Vasco teve dificuldade, né, e conseguiu ali ganhar na raça mesmo, porque muitos erros foram cometidos ali, mas o Vasco conseguiu segurar, eu não sei como. Mas, olhando o placar, é um grande resultado, né? Se você olhar só o placar, na verdade, a vitória seria o mais ideal possível para o cenário do Vasco, para o Vasco tentar se distanciar da zona. Mas tendo em vista o jogo e o adversário, tendo em vista as condições também do Vasco, se olha o cenário do jogo como um geral, é um bom resultado. Porque o Vasco começa perdendo, tem que buscar um empate, e pelo segundo tempo, meu amigo, se o Flamengo aproveita metade das chances que teve ali nesses primeiros 20 minutos do segundo tempo, era pro Vasco ter perdido esse jogo, já por uns 3-1, 2-1 aí, porque de fato o Flamengo foi muito bem no segundo tempo, né? Mas um grande bom resultado do Vasco, né? É importante o Vasco que manter esse bom resultado, pelo menos no clássico contra o Flamengo. É bom que tem que ter uma vitória, porque nos últimos jogos não tá conseguindo vencer, não vence, há 11 jogos que não vence, agora são 12, né? Não vence o Flamengo em um clássico, são 10 anos sem vencer no Campeonato Brasileiro, então ainda é um jejum muito grande, mas já mostra que nesse Campeonato Brasileiro pelo menos não perdeu pro Flamengo, né? Primeiro turno empatou no 0-0, esse turno agora empatou no 1-1, um resultado interessante pro Vasco, que agora foca no confronto contra o Bahia. Bahia também tá brigando lá em cima, né? Um Bahia que quer se manter no G4, né? Tá em sexto colocado atualmente hoje. Caso vença, pode tentar chegar ali perto do Mirassol. Então o Bahia vai vir forte para esse jogo. Já ao lado do Vasco, provavelmente não vai contar com o Tietê, nem com o Piton, e também nem com o Ryan, né? Que o Vasco agora também teve o seu jogador suspenso. É isso, se você gostou do vídeo e quiser saber mais sobre o clássico, entra aqui no canal, vai ter aí um texto meu sobre o jogo e tudo mais, uma análise um pouco mais crítica ali, né, tudo mais, uma análise mais séria, na verdade. Tem um vídeo curto também, você pode acompanhar a gente em todas as redes sociais aí, Twitter, você pode pesquisar Gabriel Ramos VG, que você vai achar meu perfil lá, que eu posto bastante coisa. Também tem o Instagram, que é o mesmo nome aqui do canal. Então é isso, apoia o canal de alguma forma, deixando o like, ou se inscrevendo, ou comentando. Então é isso, valeu!